E aí, olha que bacana que fica esse gráfico, certo? Então, agora com isso, fica fácil da gente convencer de um resultado, né? E aí é só dar aquela tapinha, né? Então você coloca aqui, por exemplo, né? Carta de AM de percentual de gordura, comprovação, por exemplo, né? Se você quiser colocar, deixa eu colocar meu teclado em português aqui, por exemplo, como comprovação da melhoria. Aí aqui você pode dar uma trabalhadinha aqui, né? Daí você dá essa ajeitadinha aqui, ó, traz a média para cá. Esse cara aqui eu também trago para cá. Ah, mas ele ainda ficou grande, então não tem problema, né? A gente vem aqui e diminui, por exemplo, o tamanho, ó. Coloca um 8 em todos eles, ó. E eu acho que com 8 já fica um tamanho legal, certo? Visualmente dá pra gente dar uma boa guaribada aqui no nosso gráfico. Tô colocando todos eles aqui em tamanho 8. Beleza. Então, veja como agora fica legal, né? Da maneira como tá esse gráfico aqui. E aqui embaixo também é a mesma situação, certo? Você pode ir lá, pegar eles aqui e tentar fazer as suas alterações, certo? Então, com esse gráfico a gente percebe, olhando a carta de baixo, que a variabilidade do processo diminuiu muito. Então eu saio aqui de uma amplitude média, onde a gente tinha antes, né, que é de 779, e agora eu venho para uma amplitude móvel ali de 0,25, ó, certo? Medida de variabilidade. Então o processo está variando bem menos. Olhando aqui a linha da média, que diminuiu, eu tenho aqui os controles que também diminuíram, e as próprias linhas me sinalizam essa diminuição na variabilidade. Legal, processo estável, controlável, previsível. Quando eu olho aqui na carta de cima, também agora são os valores individuais, lembra disso? Então eu tenho uma média de 19, que era a minha situação antes, e agora eu venho para uma média de 15,31, com um processo muito mais estável, certo? Então, com essa carta de controle, fica fácil de você comprovar a melhoria, mostrar que ela aconteceu, fica fácil de você convencer alguém, porque contra fatos e dados não há argumentos, certo? Então é uma carta bem bacana, né? Por isso que é um carimbo para o seu passaporte aqui da sua promoção. Legal? Você pode fazer isso com vários gráficos também, essa mesma prática. Existem várias formas de mostrar isso. Uma outra forma muito legal é você colocar em um histograma. Então a gente vem lá em gráfico, na mesma base de dados, ok? Histograma. Agora eu vou selecionar ele aqui, né? Com ajuste e com grupos, dou um OK, e aqui o Minitab me pergunta, olha, quais são as variáveis? Então eu venho no percentual de gordura e eu quero agrupar aqui por estado, tá bom? Lembrando que o histograma você sempre tem que fazer uma faxina nele, senão ele fica muito poluído para esse tipo de demonstração. Então você vem aqui em visualização de dados, por exemplo, e tira as barras, tá? Para ter uma informação um pouco mais limpa. Tira a barra aqui, dá um OK, e aí gera um OK de novo, certo? Olha que bacana esse gráfico. Ó. Então, também, visualmente você consegue mostrar. Olha como é que era o meu processo antes. Era um processo que tinha uma dispersão muito maior, uma variação muito maior. Eu tinha um desvio padrão dele aqui muito grande antes, ó, de 0,64 e a média 19,5. E agora olha como é que ficou depois o meu processo. Mais estável, mais robusto, mais controlado, certo? Você pode fazer isso. Você também pode fazer aqui com um gráfico de box plot, que é legal. Venha para o box plot, opção com grupos, dou um OK. As variáveis, o percentual de gordura e o agrupamento em estado, certo? Dou um OK nesse cara aqui, ó. E aqui também fica evidente, certo? Que ainda eu tenho uma variação, mas ainda assim, ó, é muito menor, diminuiu muito a variabilidade, o processo está muito mais consistente, muito mais previsível, muito mais controlado, certo? Então, veja, com esses gráficos aqui você já consegue fazer toda essa comprovação. Eu posso fechar esse cara aqui. Agora aqui eu tenho, então, um resultado, né, um cartão bem legal, ó, um relatório resumo. Ó. Então, olha só que interessante aqui, ó. Redução de percentual fora da especificação, 80% de redução. Né? Então, olha o ganho que você trouxe aqui, ó, de 80 para 20,5, certo? Trouxe um baita de um resultado no seu projeto. Ó.
Aqui você tem o visual dele, mostrando que antes você operava aqui totalmente fora dos limites, depois você está olhando dentro dos limites, tem um pouquinho de defeito aqui ainda, mas já é um resultado bem melhor, certo? O desvio padrão foi significativamente reduzido, a média mudou significativamente, certo? Você tem aqui ó, o antes e o depois, ó, olha a diferença nos seus indicadores, a diferença nos defeitos aqui, por exemplo, certo? Então tem uma boa terminologia para a gente fazer isso. Posso fechar esse cara aqui. Aqui também ó, eu tenho os dados mais detalhados agora, certo? Olhando aqui o CP e o CPK antes, o CP e o CPK depois, como que ficou, né? Com todos os meus índices também, ó, e as modificações aqui dessa etapa do controle, legal? Então, faça aqui um antes e um depois e comprove bastante os seus resultados. Combinado? Super abraço e até a próxima. Se este conteúdo te ajudou, eu tenho um convite que pode te ajudar mais ainda. Se você quer ganhar uma importante certificação para começar a abrir as portas para uma carreira de alto nível, participe da minha nova turma 100% grátis e 100% online da jornada Ninjas da Melhoria Contínua com a certificação Yellow Belt 100% grátis, que vai te ajudar a dar os primeiros passos para ser um especialista em melhoria contínua nas empresas, mesmo que você não tenha nenhuma formação em engenharia ou que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. As datas e os detalhes estão todos aqui embaixo, legal? Então clique no link e se inscreva grátis agora.